O nosso querido Enrico Fermi pensou o seguinte: o universo é muito grande. Estatisticamente falando, a chance de ter vida inteligente é alta. Porque a gente tem trilhões de galáxias, cada galáxia tem bilhões de estrelas, muita boa parte das estrelas tem planetas ao seu redor. Estatisticamente falando, era para estar cheio de vida no universo. Mas a gente não encontra vida nenhuma. Até hoje, dia 24 de abril de 2025, não temos nenhuma evidência de vida no universo além da Terra. Todo mundo concorda de uma certa maneira que estatisticamente era para ter muita vida por aí. O Fermi também não era, né? Concordava com isso. E daí é que surge, então, o que o Fermi pensou? Caramba, se o universo está aí, gigantesco, estatisticamente é para ter muita vida, o universo é para ter cheio de vida, onde está todo mundo? Onde que está essa vida que a gente não consegue detectar? Então, é assim, dessa maneira, que surge o que a gente chama de paradoxo de Fermi. Por que é um paradoxo? Por conta disso. O universo era para ter cheio de vida, mas a gente não vê nenhuma. Qual das soluções é a tua favorita, assim? Se tu tivesse que escolher uma. Ou tu não tem nenhuma e tu acha que a gente tá sozinho? Vida, eu acho que tem aí muita. Agora, civilizações, eu acho que nós estamos sozinhos, cara. Sério? Eu acho que sim. Assim, eu não posso discordar com dados, sabe? Eu não tenho como. É uma discussão. Então, sabe, a gente realmente pode ficar... Mas vamos ser, a solução que eu acho mais interessante é a Floresta Negra, cara. Eu acho que ela é a mais assustadora. É, né? Ela e a hipótese do Berserker. Ah, explica essa aí do Berserker, qual que é? A do Berserker, ela... Sabe as máquinas de von Neumann? Não, explica aí pra galera. Assim, existe uma ideia... Que é aquela ideia de que a gente pode, por exemplo, colonizar a galáxia só antes, né? Vamos explicar aqui pro pessoal o negócio seguinte. Quando eles postularam, vamos dizer, essa constatação, esse paradoxo, começou uma busca atrás de respostas para eles. Sim, uma busca ferrenha. E começou a ser levado a sério, inclusive. Isso, que ela vai até hoje, né? Então, a partir daí começam a surgir várias e várias teorias ou hipóteses para explicar o porquê do paradoxo. Na verdade, ele não tem uma resposta, mas o que a gente lê e o que a gente estuda são as N diferentes maneiras de explicar. Todo dia surge uma nova. Todo dia surge uma nova. Inclusive, muitas das possíveis respostas e soluções do paradoxo de Fermi nem são de físicos ou astrônomos. Algumas apareceram na cultura popular. Sim. Tipo a hipótese do Berserker. Ela apareceu na cultura popular. Depois, daí ela foi transformada em ciência com artigos e tudo mais. Então explica isso aí pra nós, como que é? Tem essas máquinas de von Neumann. Ou também, acho que no Brasil algumas pessoas conhecem como máquinas de Fermi. A ideia é que uma civilização suficientemente avançada poderia colonizar uma galáxia através de robôs autorreplicantes. Então, um robô vai para um sistema estelar, ele consome recursos in loco, se multiplica, coloniza aquele sistema solar, envia novos robôs para outros sistemas solares. E esse processo ele é exponencial, ele é demorado no começo e rápido no final. Então a gente conseguiria, uma civilização suficientemente tecnológica, conseguiria, sei lá, colonizar a galáxia em 20 milhões de anos, 30 milhões de anos, o que é muito pouco tempo, mesmo em velocidades baixas, sabe? Uhum. Só que daí qual que é o problema? A ideia seria de que a gente não vê civilizações inteligentes no universo, porque basta uma civilização... Ela é muito parecida com a hipótese da Floresta Negra, porque basta uma civilização com bad intent, com intenções não boas, com uma civilização ruim, digamos, com, sei lá, que gosta de guerra ou coisa do tipo, que quer aniquilar todo mundo, para fazer esses robôs autorreplicantes buscar e destruir toda forma de vida, mesmo que seja em estágio inicial na galáxia. E a parte meio tenebrosa disso é que a gente não tem como verificar até que seja tarde demais. Porque antes de a gente ver qualquer tecnoassinatura ou bioassinatura em qualquer canto da galáxia, teoricamente ela já teria sido eliminada. Incluindo a gente. Por que a gente está sozinho? Por que a gente se vê sozinho? Porque a gente foi os únicos malucos que divulgaram pro resto do universo onde a gente está. Então, de acordo com a ideia do Berserker, quem sabe a gente já está na mira. Entendi. Só está chegando até nós, entendeu? Que é o que a gente chama hoje de projeto MET, né? Que é Message to Extraterrestrial Intelligence, né? E a gente tá loucamente ali mandando, tipo, galera... O que você acha? Porque isso deu uma treta gigante no meio científico, de ética científica, né?
Porque, por exemplo, nunca perguntaram pra mim se eu queria que mandasse a posição da humanidade. Nem pra você, nem pra ninguém, né? E os caras resolveram mandar, né? E aí? Eu não sou contra a ideia de tentar se comunicar com alienígenas ou com civilizações extraterrestres. Tipo, a ideia em si eu não sou contra. Agora, eu acho que é um problema muito sério de quem responde pela Terra. Sim. Quem que vai fazer essa comunicação e com qual intenção? Sabe, tipo, é um órgão governamental? De qual governo? E se esse governo tiver interesses diferentes do, sei lá, da galera que tá aqui vivendo comigo, sabe, no meu país? Certo, tipo, claro. Quem que vai responder pela Terra? O que a gente vai fazer quanto a isso? Então, pra mim, essa questão é a mais complicada. Mas eu vou ser sincero que eu não acho que a hipótese do Berserker seja talvez verdade, sabe? Eu acho que se existe vida pelo universo, eu gostaria de acreditar que ela tem intenções pacíficas. Ah, é? De que a gente vive num universo maravilhoso do Star Trek, sabe? Que a gente só tá esperando pra entrar na Federação Galáctica, assim. Mas é porque aí a gente usa a própria exploração humana, né, cara? Sim. Quando veio alguma civilização que era mais poderosa do que a outra, ela sempre foi opressora, né? Sim. Ela sempre subjugou a civilização que era menos tecnologicamente avançada. E aí a gente usa isso como se isso fosse uma regra para o universo. E tem um ponto que daí ele meio que acaba com o meu argumento, ele é uma fraqueza do meu argumento de todo mundo ser pacífico. Por exemplo, vamos supor que a gente seja um estágio ainda muito inicial tecnológico. Quando tu vai construir uma casa, por exemplo, tu olha no terreno, tu se importa com as formigas? Não, né? Vai lá e amassa tudo. Mete a casa em cima, sabe? Da mesma maneira, se a galera quiser, sei lá, destruir a Terra pra construir uma rodovia espacial, sabe? Um negócio assim, tipo... Exato, aí, é passar por cima, né? Pode ser que a gente esteja tão inicialmente na árvore tecnológica que isso seja simplesmente... Eles não vejam a gente como vida inteligente que merece ser cuidada ou coisa do tipo. Caso exista outra civilização, algo assim, né? Mas essa do Berserk, você falou que ela nasceu na cultura pop, porque nasceu no quê? Nos filmes? Nasceu num filme que, se eu não me engano, eu não lembro exatamente o nome da trilogia. Se eu não me engano, é Berserker. Ah, é? Só que não é aquele anime famoso. Tem um anime famoso chamado Berserker, esse nome. Não é esse. É tipo um livro de ficção científica que foi continuado por tipo 40 anos, uma coisa assim. Caramba. E aí depois isso acabou entrando na ciência propriamente dita, com cálculos e tudo mais. Principalmente quando surgiu a ideia das máquinas de von Neumann, os robôs autorreplicantes e a possibilidade de colonizar, sei lá, o universo ou a galáxia, pelo menos, usando robôs. Entendi. Legal demais isso aí. Principalmente na década de 60, galera, os físicos começaram a buscar pela tal da vida no universo. E aí tem algumas coisas que a gente tem que dividir. Primeira coisa, a ufologia, como a gente conhece ela hoje, ela surgiu em 1947 com o avistamento do Kenneth Arnold, que era piloto. Ele estava voando o aviãozinho dele e ele viu umas naves, entre aspas, esquisitas. E ele falou com a torre de comando: eu acabei de ver Flying Saucers. E aí tem uma questão muito importante da ufologia mundial relacionada para o Brasil. O fucking Brasil é o único país de todo o planeta Terra que chama nave alienígena de disco. Porque todo lugar é chamado de pratos. Pratos voadores. Flying Saucers, que foi o nome que o Kenneth Arnold deu, é pratos voadores. Em espanhol é platillos alados. Olha que nome bonito, cara. Só que o fucking Brasil, eu não sei porquê, das cargas d'água, resolveu chamar de disco a porcaria dos pratos. Por isso que a Operação Prato, ela tem esse nome. Porque o general que deu o nome para Operação Prato, ele falou assim, iam dar o nome de Operação Disco. Ele falou que Operação Disco, cara, o único lugar do mundo que disco voador é conhecido como disco é o Brasil. Então ele falou, vamos chamar de Operação Prato. Então, a ufologia, como a gente conhece, ela começa em 1947, tá? Em 1947, com o Kenneth Arnold. Muito bem. Aí nós estamos falando de uma vida que visita a gente. Exoplaneta vai demorar 3 décadas para ser descoberto, tá? Até só o primeiro exoplaneta orbitando uma estrela parecida com o Sol só foi ser descoberto em 1995, tá? Então não existia nada de exoplaneta. Mas os físicos, eles começaram a pensar a seguinte possibilidade. Vamos supor que tem vida aí. Igual o Fermi também achava, tá cheio de vida aí, vamos... Eles começaram a pensar na seguinte situação. Poxa, se tem alguma vida inteligente, aí nós vamos dar um pulo, nós vamos falar de vida inteligente, tá? Não é vida microbiana, não é fitoplâncton, não é gás, não é nada disso, é vida inteligente.
A vida, para ser inteligente, ela tem que se comunicar via ondas de rádio. Por que pensaram isso? Porque ali na década de 60, a descoberta de você se comunicar por ondas de rádio foi um negócio assim que meio que quebrou, né? Então você conseguia comunicar com grandes distâncias, você conseguia comunicar com naves espaciais e tudo mais. Então, os físicos, principalmente quem? Frank Drake, famosíssimo. O Freeman Dyson, outro nome famosíssimo. E lá na União Soviética, o nosso querido Nikolai Kardashev. Esses 3 caras, eles foram contemporâneos, viveram ali na década de 60. E na década de 60, esses 3 caras desenvolveram teorias que vão ajudar a teoria, né? Vão ajudar o paradoxo de Fermi, ou a explicar, ou a refutar, o que quer que seja. Muito bem. Frank Drake, ele ficou muito famoso porque ele desenvolveu um negócio chamado equação de Drake, que é uma equação que tenta calcular o número de civilizações inteligentes que existam na nossa galáxia. Então ele pega vários fatores. Quais são eles? Tem um planeta que orbita uma estrela parecida com o Sol. Esse planeta tem que ter uma atmosfera. Esse planeta tem que ter água na superfície. Esse planeta aí tem que ter vida, né? Primeiro começa por aí, tem que ter vida. Essa vida tem que ser uma vida inteligente. Essa vida inteligente tem que ter um tempo para ela poder chegar e evoluir a ponto dela construir alguma coisa. E ele vai colocando. Quando ele colocou todos esses elementos, ele olhou para aqui e falou: caramba, isso aqui vira uma equação. Se eu multiplicar todos esses termos aqui, no final eu vou ter um número que estima a quantidade de civilizações que teriam na galáxia. O Frank Drake é um cara muito interessante, galera, pelo seguinte: ele era fascinado com esse negócio de vida no universo. Ele tinha formado antes, né, de tudo isso, antes da equação e tal, ele tinha criado um programa chamado Programa OSMA, que foi o primeiro programa para procurar vida inteligente fora do planeta, tá? Esse programa OSMA, ele tem esse nome em homenagem ao Mágico de Oz. E agora eu vou falar um negócio que eu tenho certeza que você não sabe. Mágico de Oz, já viu o Mágico de Oz? Sim. Esse é considerado um clássico da ufologia. Da ufologia? Porque aquele planeta lá que a menininha vai, aquilo lá seria uma outra civilização. Entendeu? Então, é um filme que tem tudo a ver com a busca de vida pelo universo. Já viu o Mágico de Oz por essa ótica aí? Agora parando pra lembrar, realmente faz bastante sentido. Tudo aquelas criaturas lá diferentes. Exatamente. O ambiente diferente. Agora faz sentido. Então, se você nunca viu o Mágico de Oz por esta visão aí, a próxima vez que você assistir Mágico de Oz, veja por esse ângulo. Que o Mágico de Oz é um filme sobre civilizações alienígenas. E ele deu esse nome pro primeiro programa de busca de vida alienígena no universo. Depois ele vai lá pro observatório de Green Bank, ele vira diretor, ele cria a famosa equação de Drake, que tem todos esses termos aí. Aí eu vi aqui o pessoal falando, zona habitável, não existia esse conceito na época, tá, cara? O conceito de zona habitável vai aparecer em 1990 com o negócio de exoplaneta. Nessa época aí você não tinha a menor ideia do que era zona habitável. Lógico que se tinha a ideia de que outras estrelas podiam ter planeta, mas não tinha nenhum detectado. Então não tinha esse conceito aí que a gente tem hoje de zona habitável, nada disso existia. Nenhum desses conceitos aí, eles existiam na época. Nenhum exoplaneta tinha sido descoberto. Por isso que hoje a gente tem as equações de Drake atualizadas. O pessoal atualizou ali algumas coisas. Além de colocar exoplaneta, nós descobrimos o quê? Que as civilizações, elas podem se autodestruir. Por exemplo, a humanidade. Será que a humanidade ela vai se autodestruir algum dia? Guerras. Imagina se começa a guerra nuclear agora. Já era. A chance da autodestruição é muito grande. Mudança climática. Se a mudança climática continuar do jeito que está, o planeta vai acabar? Não vai. Mas a humanidade pode passar por transformação e praticamente ser extinta. Isso é uma autodestruição. Então, a autodestruição é uma coisa que hoje já está nas equações de Drake mais nova, tá? Mas, na época, não tinha nada disso e foi assim. Então, existe uma relação muito interessante. A equação de Drake querendo mostrar quantas civilizações existem e o paradoxo de Fermi perguntando, né? Se tá cheio de vida por aí, aonde que tá todo mundo? Então, tem uma relação aí que ela é muito, muito interessante, tá? O paradoxo de Fermi, ele diz que independente das estimativas, nós ainda não detectamos ninguém.
Se você fizer a conta lá e chega a 30 e tantas, o pessoal faz as contas, e tem algumas contas que chega a 20 e poucas, outras chega a 30 e poucas civilizações, que chega a 200. Nós nunca detectamos nenhuma. Lembrando que, de novo, hein, só vou lembrar aqui para vocês, o Fermi, esses físicos todos, essa galera toda, não estava atrás de bioassinatura. Eles estavam atrás de vida inteligente. Tanto que o grande projeto para buscar vida inteligente no universo se chama SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Não é buscar gazinho, não é buscar espectro de atmosfera, eles não estão nem aí para esse negócio. Eles queriam vida inteligente. Então o lance deles era detectar as chamadas tecnoassinaturas, beleza? Então, isso aí, a equação de Drake foi muito importante. Muito bem. E a da Floresta Negra? A da Floresta Negra, Essa eu acho a mais interessante. essa eu acho a mais, assim, é a que me dá medo genuíno. É? É a que me dá, tipo, me tira o sono de noite, assim, que eu fico, tipo, ok, se essa parte for verdade e essa solução for a correta, a gente tá muito ferrado. Ou não também, porque a gente não tem como descobrir qual que é a intenção de uma outra civilização. Exatamente. Pode ser que todo mundo Tá todo esteja... mundo com medo. Exatamente, Tá todo sabe? mundo com medo. É um jogo como é o dilema do prisioneiro, assim, né? Tá todo mundo ali. Exatamente. Mas a ideia basicamente é que a gente nunca recebeu sinais ou mensagens de outras civilizações inteligentes, ou elas nunca deram a cara pela galáxia, porque justamente todas têm medo das intenções de uma das outras. Então, toda a vida pela galáxia é um constante jogo de vou me esconder porque eu não tenho certeza de quais são as suas intenções. Exato. E quem se revelar primeiro corre o risco de ser alvo de uma civilização berserker. Então, Ah, então elas se misturam, as duas soluções. elas se misturam nesse ponto. Ah, Uma acaba saquei. virando a parte, digamos, as civilizações malignas da hipótese da Floresta Negra são geralmente as do Berserker. São Saquei. geralmente as civilizações que querem, tipo, procurar e destruir toda a vida na galáxia. O que faz sentido em um ponto. Os recursos são escassos. Só que eles são tão grandes, tipo assim, a gente está falando de proporções tão imensas de recursos, tipo, no tamanho de uma galáxia, que a gente nunca chegou a conceber isso. E a gente provavelmente vai demorar, se um dia vai chegar nesse ponto da árvore tecnológica, de conceber tudo isso. Mas e se para uma civilização suficientemente avançada, realmente chegou a hora de pensar, que nem a gente pensa hoje, os estoques de urânio na Terra vão acabar em 40 anos, e se chegou no ponto que uma civilização pode começar a pensar, os estoques de urânio na Via Láctea vão acabar em 10 milhões de anos. Então acho melhor a gente começar a destruir tudo que use isso, sabe? Saquei. É uma possibilidade, né? E ela tem, o pessoal entender, ela tem esse nome da Floresta Negra, que é a mesma coisa quando a gente entra numa floresta, né? Você não quer, sabe? Você não sabe que bicho que tá ali escondido, né? Eu odeio a sensação, por exemplo, de estar, sei lá, vai acampar e acender uma fogueira no meio do nada, sabe? No meio do escuro. Porque aí assim. você já deu sua localização. Já deu. Tipo, acende duas fogueiras, entendeu? E fica numa outra, sabe? Porque daí pelo menos pra tem enganar, 50% de chance de não ir na tua, sabe? Exatamente. Vai nas duas e tá todo mundo ferrado. E aí, nessa ideia da Floresta Negra, entra... Então é legal, né? Porque ela tem a ligação com o Berserker, mas ela tem a ligação com o sinal UOL, né? Tem. Porque a gente recebeu esse sinal. Uma vez só. Eu nunca mais... Por que nunca mais repetiu? E se foi uma civilização Que chacoalhou um galinho da árvore ali, né? E agora a gente botou a cabeça pra fora dos galhos, assim, e a gente tá, tipo, é o próximo, sabe? A gente agora tá só esperando. Mas aí o lance da gente... Então, aí o lance da gente mandar a nossa localização, que começou com o Carl Sagan, né? Sim. Que mandou lá no disco. Filho da mãe, Carl Sagan, você. Hein? Só que o dele ainda foi benéfico, se for para pensar, porque não era emissão de rádio, ou não. emissão eletromagnética. O cara Era um tinha que disco pegar de o ouro. disco, né? Tipo, alguém vai ter que achar a Voyager. Ela ter que emite achar o sinais, disco. mas eles são fracos, e são direcionados à Terra. Então, é uma dificuldade logística aí. Então, acho que ainda a gente pode fechar o olho assim e fingir que nunca aconteceu. Aí, lá, tudo mais ou menos contemporâneo, lá na União Soviética, surge um cara chamado Nikolai Kardashev. O que esse cidadão fez? Ele fez a seguinte situação. Para ter vida aí pelo universo, pode ter vida, pra caramba. Só que a vida ela vai depender de um fator crucial. A vida só vai evoluir de um nível para o outro com base na produção de energia que esses seres inteligentes puderem fazer. E aí ele criou as famosas civilizações de Kardashev, que basicamente são 3. Hoje tem classificação que o cara faz até 6, tá? Mas basicamente são 3. Kardashev do tipo 1, consome toda a energia do seu planeta. Kardashev do tipo 2,
consome toda a energia da sua estrela. E Kardashev do tipo 3, que consome toda a energia da sua galáxia, ou seja, pega a energia de todas as estrelas da galáxia e consome. Para o Nikolai Kardashev, uma civilização só dá um salto evolutivo gigantesco se ela passar de um nível para o outro. Ou seja, a gente acabou de consumir aqui a energia na Terra. A gente só vai conseguir evoluir se a gente pegar toda a energia do Sol. E depois só a gente pegar a energia de todas as estrelas que tem na galáxia. Nessa brincadeira aí, a humanidade não é nem do tipo 1. Então tem uma galera que faz umas contas meio assim, a gente é tipo 0,6, 0,7. Por exemplo, se eu tô numa sala com 50 pessoas, concorda comigo que, mesmo sem conhecer ninguém, existe uma probabilidade não nula de alguém ali ter uma, tipo, Claro. umas intenções não tão boas, digamos, sabe? Por própria, sei lá, natureza humana, coisa do tipo. Então já começa, sabe, a ficar... Imagina se a gente tem 1000 civilizações na galáxia e 999 são boas que nem a gente. Mas basta uma, né? Aquele 1%, sabe? É. Só aquele... É 1% vagabundo. É, exatamente. Literalmente, nesse caso. É. Então, aí é complicado. E a gente mandando, né? E a gente mandando. Eu sou contra esse negócio de mandar, cara. Ou fizesse uma enquete mundial, né? E aí? A gente manda nosso lugar ou só fica ouvindo? Porque também ficar só ouvindo também é meio chato, né? É meio estranho, né? Tipo, é meio... Porque já parou pra pensar que se a gente tá ouvindo ativamente alguma coisa, a gente só não se deu conta ainda? Tipo, sei lá, um sinal periódico de frequência extremamente baixa ou alguma coisa do tipo que a gente ainda não se ligou que, tem um padrão aqui, sabe? Sei lá, se os Exatamente. picos da onda se juntam a cada, sei lá, 30 anos, sabe? Uma coisa bizarra, assim. Ou se a gente estiver apontando pro lado errado também, né? Tá ouvindo pra lá e tá vindo aqui de trás, alguma coisa assim, né? Essa, pra mim, vai ser a maior dúvida que a gente pra sempre vai ficar. Como a gente nunca ouviu de volta o sinal WOW, Aham. o próprio design do Big Ear, daquele telescópio, era aquele design que é tipo 2 faixas simultâneas sendo visualizadas no céu, né? Porque Isso. daí que vem o nome, é o Big Ear, porque é como se fossem duas Duas partes de orelhas, duas né? orelhas. E pra mim a maior dúvida sempre vai ser essa. Será que o sinal foi um erro, um ruído estatístico, tipo alguma coisa que deu errado, ou sei lá, alguma origem não sintética para aquele sinal, ou até mesmo terráquea, a origem, ou será que isso foi alguma coisa que realmente veio de fora e durou só aquele tempo, a gente não tem como confirmar de onde que veio? Porque o próprio local da galáxia de onde veio, dependendo de qual das duas faixas de orelha tiver sido a origem verdadeira do sinal, a gente tem locais completamente diferentes, setores completamente diferentes da galáxia. E aí? Sabe? O que a gente faz? Mas aí você acha, então, que o WoW, então, foi o cara colocou ali, balançou o galho, viu que a gente registrou e aí Assim, se escondeu. Por tudo que eu li pra fazer o vídeo do sinal WoW, eu tenho opinião pessoal de que eu acho que até hoje é a melhor evidência de vida fora da Terra. Não acho que é uma prova, não acho que é uma mensagem que veio de alienígenas. Mas assim, se a gente tem um lugar pra começar a procurar, eu acho que o sinal WoW talvez seja o melhor, até hoje. Saquei. Eu explico para todo mundo que o petróleo, por exemplo, pega a bacia de Campos. Toda reserva de petróleo ela tem um número fundamental, pouca gente fala desse número, que é chamado de fator de recuperação. O fator de recuperação é o quanto daquela reserva que a gente consegue tirar com a tecnologia que a gente tem hoje. O fator de recuperação da bacia de Campos, sabe qual que é? 25%. Quer dizer que 75% do petróleo da bacia de Campos está lá, a gente não consegue tirar ele. A gente não tem tecnologia para acessar os lugares, para furar poço onde precisa para tirar esse petróleo. Então, para consumir todo o petróleo da Terra, já vai ser difícil. Se a gente consumisse todo o petróleo do planeta, talvez a gente conseguisse subir para 0,8 ou alguma coisa, entendeu? Aí, para chegar em toda a energia, a gente teria que juntar todo o petróleo, toda a energia hidrelétrica, toda a energia de carvão, toda a energia de fusão. Aí sim a gente poderia passar para um número maior. É porque assim. Não, pode falar da esfera de Dyson, porque é sobre ela que eu tô. Então, porque aí aí o Kardashev estava lá na União Soviética e bolou essa parada toda. Quando o Dyson, Freeman Dyson, outro físico famoso ali na década de 60, ele olhou para aquilo e ele falou assim: ele tinha lido um livro muito famoso para ficção, mas aí uma coisa que o Henrique falou é verdade. A ficção, ela permeia tudo isso aí, tá? O Freeman Dyson tinha lido um livro muito famoso chamado Star Maker, tá?
O que é nesse livro Star Maker? O que esse livro o autor conta? Ele conta de uma civilização que construiu placas ao redor da sua estrela para sugar a energia da sua estrela e alimentar a sua civilização. Quando o Dyson viu isso, ele falou: caramba, tá aí o jeito da gente consumir a energia de uma estrela. Porque lembrando, hein, o Nikolai Kardashev, ele monta isso aí, mas ele não liga como que vai ser feito. Ele só cria as civilizações. Mas aí é fácil, né? Não, ele criou, né? Cada um ia criando um negócio, né? O Dyson olhou para aquilo ali e falou: então tá aqui o jeito da gente consumir toda a energia da estrela. É criar uma esfera com placas e sugar a energia do Sol e transferir essa energia para a Terra. Aí se criou o que a gente chama de esfera de Dyson. Vem daí. A esfera de Dyson seria, se a gente detecta, aí seria um lance da tecnoassinatura. Se a gente detectasse uma esfera de Dyson ao redor de uma estrela, a gente estaria provando que existe uma civilização do tipo 2. E como que a gente detectaria uma dessa? Será que a gente já não detectou? Boa pergunta. Então vamos lá, vou dar alguns exemplos. Em 2015, uma estrela ficou famosíssima. A famosa estrela de Tebe. Uma astrônoma chamada Tabitha Boyajian. Ela descobriu uma estrela no céu, que a estrela, ela caía o brilho dela. Aí a princesa falou: opa, a estrela caiu o brilho, beleza, é fácil de explicar, é um planeta passando na frente. Mas não era. Porque o brilho, quando um planeta passa na frente de uma estrela, o brilho cai tipo 1%. O dessa aí caía 20%. Outra coisa, não era periódico. Às vezes demorava 2 semanas, às vezes demorava 2 dias, depois demorava 1 dia, depois demorava 3 dias, depois 5 dias, depois 10 dias. E aí, o que estava acontecendo com essa estrela? Ninguém sabia. Aí começaram a surgir a Tabata, quando ela escreveu, o artigo dela é de outubro de 2015. Quando ela escreve esse primeiro artigo dela, ela cita lá várias hipóteses, e a última hipótese ela coloca esfera de Dyson. Aí acabou. Todo mundo só ligou pra isso. Aí todo mundo esqueceu, podia ser cometa, esqueceu, podia ser qualquer coisa. Esfera de Dyson. Por quê? Se eu tô construindo uma esfera com placas, aquela esfera tem hora que ela tampa bastante a luz da estrela, tem hora que ela tampa um pouco menos, às vezes um pouco mais, às vezes em 3 semanas, às vezes em 2 dias, às vezes em 4 dias. Se encaixava muito bem na esfera de Dyson. Muito bem mesmo. Só que aí depois descobriram que, na verdade, eram cometas que orbitavam a estrela e tal, não sei o quê, e a estrela de Tebe hoje ninguém fala dela mais. Mas ela foi falada durante muito tempo. Como que a gente detectaria uma esfera de Dyson? A primeira coisa é essa. Oscilação no brilho. Mas tem como ver o brilho da estrela? Se a estrela está coberta? Não tem. Ih, aí não. Aí a gente pode usar o James Webb. Que detecta infravermelho. Infravermelho. A gente não vê o brilho, mas a gente vê o calor emitido pela esfera de Dyson. Então, se apontasse o telescópio para um lugar que tivesse calor, mas não nenhuma luz visível de lá, seria um indício. E o James Webb descobriu isso. Sério? Qual? O James Webb descobriu 53 estrelas que se comportam de maneira anômala no infravermelho. Então ele descobriu estrelas que você não vê ela visivelmente, mas quando você aponta o James Webb, ela brilha no infravermelho e elas têm um comportamento variável muito esquisito. E isso aí foi o ano passado. E até agora ninguém falou mais nada delas. Então, tem aí, se vocês procurarem, tem vídeo meu no canal também, que 53 candidatas à esfera de Dyson a gente tem. Provavelmente, galera, não vai ser. Eu já digo aqui de cara. Provavelmente, assim, dá pra gente cravar, né? A gente só não crava pra ficar aquele gostinho de... Exatamente. Mas provavelmente não vai ser. Uma coisa que eu falo pra todo mundo nas minhas apresentações é que a melhor explicação pra tudo é que é alienígena, tá? Já começa por aí. Depois vem as explicações chatas para as coisas. Mas o paradoxo de Fermi, ele cria várias outras coisas também, né? Tem os filtros, Sim. né? O dos grandes filtros também é uma das minhas particularmente favoritas, porque eu acho que ela é uma das mais baseadas em ciência bruta, né? Sim. Que são, tipo, a ideia de que o surgimento da vida, desde o próprio surgimento da vida, a biogênese, o momento em que partículas elementares viram vida, até o momento em que a gente surge com uma civilização altamente tecnológica, existem diversas etapas no processo que funcionam como se fossem filtros mesmo, tipo, algumas passam, algumas não passam. E dependendo da onde a gente estiver no filtro, ele pode estar na nossa frente ou atrás da gente. E dependendo toda descoberta que a gente fizer envolvendo vida fora da Terra, daqui em diante, coloca o filtro em algum lugar. Ou na nossa frente ou atrás.
E nenhuma das duas é boa. É. Porque, por exemplo, se ele estiver atrás de nós, ele responde o paradoxo de Fermi sem querer. Ele Sim. diz que a gente está Acabou, sozinho porque Ninguém passou pelo ninguém filtro, passou, né? provavelmente só a gente. E se ele estiver na nossa frente, bom, talvez a gente não vai passar tão cedo, né? Porque imagina, é uma questão verdadeira. Tipo, imagina que toda civilização inteligente surge, desenvolve física quântica, cria bombas nucleares e se aniquila. Mas você sabe que isso o pessoal tem colocado na equação de Drake agora, né? Sim. Que é o fator de autodestruição. E tem que ter. Mas na original não tinha, né? Na Ele original não levou em tinha consideração. longevidade só, né? Não tinha. Não tinha autodestruição. E aí o pessoal que começou a pensar no paradoxo de Fermi, criar essas coisas, falou, cara, mas tem aí a autodestruição. Aí os caras se criam guerra e tal e se autodestrói. Eu acho que o Michael Shermer, aquele filósofo, ele tem uma das melhores estimativas numéricas de qual que é o tempo médio de duração de uma civilização. Ele pegou várias civilizações da Terra ao longo da história, porque a gente não tem nenhum motivo para achar que a gente é particularmente diferente de uma civilização romana. A gente tem tecnologia diferente, tudo mais, a expectativa de vida pode ter mudado, o mas... ser humano é a mesma coisa. Exato. E a organização de civilização continua praticamente a mesma, sabe? As estruturas por trás. E, se eu não me engano, a estimativa dele de duração era a média na Terra. Assim, o valor pode estar quebrado na minha cabeça, até se alguém quiser verificar depois aí nos comentários eu mandar um superchat, mas era de cerca de 324 anos. Era uma coisa assim. Provavelmente o valor não está certo na minha cabeça entendi. agora, pode estar errado. Mas era uma coisa muito pequena. Se for parar para pensar na civilização moderna, a gente tá... Vamos botar o começo, sei lá, depois da Revolução Industrial. É. Final de 1700, começo de 1800. A gente tem mais uns 100 anos. Tu acha que a gente vai continuar sem explodir mais nenhuma bomba nuclear dentro de 100 anos? Tá aí o risco aí, o cara tá viajando com a maleta já. Eu ouvi uma vez o podcast Hardcore History, do Dan Carlin. Sim, muito bom. São muito bons, mas são muito longos assim também, né? Tem que ouvir com calma. E no podcast especial, que é uma edição Blitz, que é aquele podcast de 5 horinhas só. Que é a versão curta do podcast dele. Ele tem um comentário que eu achei muito legal, que é: a era nuclear, ela não acabou com o fim da Guerra Fria. Ela começou com o desenvolvimento da primeira bomba atômica e ela continua até agora. A ameaça de aniquilação mútua da civilização humana continua até os dias de hoje. Só que, por exemplo, eu sou de uma geração que eu não vivi isso na pele, diariamente. Os meus pais viveram. Tu provavelmente viveu também. A minha mãe fala que quando ela era criança, ela via muito filme, TV e coisa assim. E o sonho dela era ter um bunker. Era, porque os filmes pós-apocalípticos Sim. eram muito famosos, né? The Day After. Day After foi um filme, cara, quando eu vi assim, eu falei, caramba, cara, se for isso aí, nós estamos ferrados. Exato. A gente nunca vai passar por um negócio desse, sabe? Tipo, no sentido de... a gente não vai ter capacidade de vencer um negócio desse. Sim, com certeza. E tu confia o suficiente na humanidade hoje? no Nem um coletivo, pouco, né? Então, Eu não confio nem um pouco mesmo. Se eu tenho medo terrível assim que eu tenho, é esse aí mesmo. É da autodestruição por meio disso aí. eu tô lendo um livro no momento chamado O Precipício. Ele não tem versão em português ainda, então em inglês é The Precipice. Ele é um livro sobre crise e risco existencial. Crise existencial literalmente no sentido de coisas que ameaçam a nossa existência. E o autor se propõe, na duração do livro, avaliar analiticamente, cientificamente, o que pode colocar a nossa existência em risco, qual que é a probabilidade disso acontecer. E isso é um campo de estudo relativamente novo, porque não era levado muito a sério pelas pessoas, tipo, tá, por que eu vou estudar motivos de a gente, sabe, acabar podendo... É isso que eu falei, né? Quando o Drake, depois a gente fala da equação de Drake, pessoal, mas quando o Drake bolou a equação dele, ele não colocou esse fator. E aí, com o avanço, o pessoal falou, calma aí, porque tem um negocinho aqui que você não tá levando em consideração. E esse autor coloca a chance de extinção humana nos próximos 100 anos em 1/6. Caramba! É alto demais pra mim. É alto pra caramba. Não tô confortável com esse valor, sabe? É muito grande. Então, Doideira. roda aí 6 civilizações, uma delas não vai passar, sabe? Então, a gente talvez tenha uma resposta do filtro. Esse seria um grande filtro, né? A Esse seria um autodestruição, grande né? filtro. E pode ser, na verdade, que esse seja o primeiro dos grandes filtros tecnológicos, porque a gente tem inteligências artificiais gerais vindo aí. Alguns autores, tipo Nick Bostrom, por exemplo, eles afirmam que isso pode ser o fim da humanidade, pelo menos como a gente conhece. Outras pessoas que pode ser um recomeço, que talvez a gente, tipo, como seres humanos de carne e osso, fique para trás e a gente gere nossos sucessores, digamos. Aquele negócio de meio que Deus ex machina, sabe? Sim, sim.
Que é um negócio, também é um outro... Mas eu tenho mais medo de bombas nucleares do que de inteligência Bomba nuclear, artificial. bomba nuclear vai ser um fim trágico demais, né, cara? Tá louco, tá doido. Mas é porque são vários filtros, né? Em cada etapa da vida vai tendo filtros, né? Só entre o espaço de a vida surgir com a biogênese até o espaço de surgir uma civilização tecnologicamente avançada, são 9 filtros. É 9, se eu não me que é engano. aquela lista que o cara fez, né? São 9. E assim, cada autor bota os filtros onde ele quiser também, né? Porque Exatamente. é um campo de estudo em ascensão, em desenvolvimento. Então, tem um filtro que vai da biogênese ou de moléculas essenciais para a vida para o mundo de RNA, depois que vai para unicelular, multicelular e assim vai. Continua a lista. Reprodução, propagação, né, da espécie, e vai indo, né? E por isso que em 2000 e... Quando que foi o ano que... Lembra daquele meteorito marciano que acharam na Antártida? Que... 1996. 96, que tinha o ALN supostos... 84001, que era o micróbiozinho que o Fantástico mostrou também. O Fantástico mostrou na televisão. Aliás, esse meteorito ele é muito importante para a volta da exploração marciana, sabia, né? Por quê? A exploração marciana, a gente foi Projeto Marine e Projeto Viking. Uhum. Depois do Projeto Viking, a gente não achou vida nem nada, ficou parada a exploração de Marte. Aí ela foi voltar em 97, aí mandaram sonda, as sondas se perderam e tudo, e ela foi voltar em 97, graças a esse meteorito. Porque ele viu aquelas estruturas ali, ficou aquela dúvida, pô, será que aquilo ali é vida ou não é? Bem, cara, tá na hora da gente voltar lá. E aí voltou a exploração marciana por causa daquele meteorito. E o chato é que é totalmente inconclusivo, né? Tipo assim, não tem como tomar conclusões com base nesse meteorito, né? Tipo, ele tipo, nem pra sim, nem pra não. Ele é simplesmente, não dá pra fazer, tipo, dados com isso aqui. Não tem, é isso mesmo. E aí, por isso que resolveram voltar a explorar Marte. Aí começou os rovers e tal, que é essa era que a gente vive hoje. Então foi aquele meteorito lá. E esse meteorito foi importante pra iniciar essa discussão do grande filtro, de uma maneira mais desenfreada. Sim. Porque foi ali que começou a galera a perceber, pera, vamos supor então que a gente vá pra Marte e ache vida microbiana fóssil. Cara, isso não é uma boa notícia. Isso significa provavelmente que a gente passou pelo grande filtro e a gente tá sozinho. Agora, vamos supor que a gente encontra vida, sei lá, multicelular. Cara, então talvez o filtro tá na nossa frente ainda. Então, nós vamos passar. Nenhuma resposta é uma boa resposta. Nenhuma é uma boa, Eu tinha né? um amigo uma vez que me falou uma frase que ficou comigo, presa, que é: não faça perguntas para as quais você não quer saber a resposta. Toda vez no planeta Terra que uma civilização, se eles chegassem aqui, eles seriam mais avançados que a gente. Exato. Toda vez na Terra que uma civilização mais avançada encontrou uma menos avançada, ela foi lá e destruiu. Então, por exemplo, portugueses vieram aqui e mataram os índios. Os caras foram no México, mataram os caras que moravam, os astecas lá. Chegaram lá no Egito, mataram os caras lá. Chegaram nos maias, mataram os maias. Então, toda vez que teve o encontro de uma civilização mais avançada com uma menos, teve um sistema opressor. A mais avançada oprimiu a menos avançada. Esse é o medo que se tem. Se os alienígenas chegam aqui, é porque eles são mais avançados que a gente. Sim. E aí? E outra, né? Muita gente fala o seguinte: quando os índios olharam para um navio, eles nunca tinham visto um navio na vida deles. Eles nunca tinham visto um canhão na vida deles. Um negócio bem parecido. Quando eles olharam para aquilo lá, eles ficaram... Porque se eles soubessem de longe, pô, tá vindo um navio, aquele navio tá vindo armado, eles já podiam ter detonado antes. Mas aí pode acontecer com o ser humano. Nós nunca vimos uma nave alienígena. Existe um negócio chamado antropocentrismo. A gente quer colocar... Por quê? Mas por que a gente quer fazer isso? Não é que a gente quer, cara. É que a gente só conhece... Exatamente. A gente só conhece uma vida e a gente acha que essa vida, qualquer vida, vai pensar igual a gente. Isso é muita prepotência do ser humano? Com certeza é. Porque pode ser que o ET chegue aqui e ele nem pense. Ele já mata todo mundo sem nem pensar. Ou que ele chegue aqui e seja amigo da gente. Ou ele mata a gente nem vê, tipo Estrela da Morte. Exato. Aí é Ou onde... pode ser que chegue e imagine, nem sequer entenda o que ele quer, tipo, no filme A Chegada. Isso que eu ia falar agora. É aí que a cultura pop encontra com a ciência. Vocês preferem um ET bonzinho igual ao do Spielberg? Ou vocês preferem um ET do Guerra dos Mundos? Mas é isso então. Então tem esses três caras aí muito importantes: Nikolai Kardashev, Frank Drake e o Dyson, com a tal das esferas de Dyson. Será que nós vamos encontrar? Não sabemos. Tem mais de 3 mil pessoas com a gente, 3.330 pessoas. Senta o dedo no like. Vamos bater 5 mil, galera. Vamos bater 5 mil. Daqui a pouco temos lançamento, tá? Às 10h50, daqui a 1 hora mais ou menos, tá? Temos lançamento. Então fique aí que teremos lançamento do Falcon 9. Vamos transmitir aqui de dentro do Ciência Sem Fim hoje.
Então, sente o dedo no like pra gente bater aí 5.000 pessoas. Hoje tá de bom tamanho pra nossa querida aqui. Papo aqui sobre a Paradox de Fermi. Lembrando o seguinte, eu não vou entrar aqui no mérito de exoplaneta, porque exoplaneta é um negócio que foi muito recente, tá? O coitado do Fermi, cara, coitado, já não sabia nem que o negócio tinha dado nome pra ele. Imagina com exoplaneta. Obviamente, quando você começa a descobrir exoplanetas, você começa a descobrir o que é zona habitável, aí você começa a ver que tem muito planeta aí que é muito diferente da gente, planetas são muito grandes, planetas são muito pequenos, planetas que não tem nem atmosfera tem. Então essas coisas podem ir calibrando um pouco ali a nossa queridíssima equação de Drake. Mas, voltando ao paradoxo de Fermi, o que começou a acontecer foi o seguinte. O Fermi fez a pergunta. Se o universo está cheio de vida, aonde está todo mundo que a gente não consegue detectar? E aí é que começa a parte mais legal do paradoxo de Fermi. Floresta Negra. São as explicações para o paradoxo de Fermi. Então, muita gente começou a bolar explicações de por que a gente não vê ninguém por aí, embora o universo possa estar cheio de vida. Muita gente. Então vamos lá, vamos falar de algum. Tem um livro, que se não me engano, são 100 e tantas explicações para o paradoxo de Fermi. Você pode criar uma explicação para o paradoxo de Fermi. Qualquer um pode. Eu quando comecei a fazer minha apresentação, que é o Será que Estamos Sozinhos, que eu falo bastante disso, né? Meus filhos estavam acompanhando, eu brinquei com eles. Vocês podem explicar, entendeu? Vocês podem explicar. Aí, por exemplo, nós brincamos um dia lá em casa, né? O William, Ricardo, se estiverem ouvindo aí, Cíntia, minha esposa. Nós criamos a teoria do ursinho Puff. Como é que é? Teoria do ursinho Puff. A gente não encontra a vida por quê? Porque todas as outras civilizações são igual ao ursinho Puff, cara. Quem diz que elas querem? Elas estão lá felizes da vida, pulando lá no jardim do planeta delas, não estão nem aí pro resto que está acontecendo no universo. Então pode estar cheio de vida por aí, mas todas as civilizações são igual ao ursinho Puff. Eles só querem brincar, correr, pular e rolar na grama. É uma explicação, não é? Pensa desse jeito, eu posso fazer uma explicação. Pode. Faz uma aí. A gente não encontrou a civilização alienígena porque, na verdade, a Terra é plana e eles colocaram uma bandeja em cima da gente pra gente não ver eles. Aí, ó. Pronto, os terraplanistas estão felizes agora e existe alienígena. É isso mesmo. Qualquer um pode criar. Então cria a sua aí, seja feliz, tá? Mas vamos lá. A primeira, eu concordo com essa teoria. A primeira grande explicação para o paradoxo de Fermi é a chamada, o chamado, na verdade, grande filtro. O que é o tal do grande filtro? Então, para você ter uma ideia, quem propôs o grande filtro não foi nem um cara de astronomia, foi um economista chamado Robin Hanson, em 1996. O que é o grande filtro? Então vamos lá. Primeiro, de novo, nós estamos falando de vida inteligente e evoluída, que a gente considera nós aqui, por exemplo, tá? Para a vida chegar até esse momento que nós estamos aqui, o que teve que acontecer? Teve que ter uma vida unicelular. Essa primeira célula, única célula, teve que aprender a se dividir. Depois de ter que ter uma vida pluricelular. Essa vida teve que aprender a se dividir, teve que aprender a transferir o material genético para outra, perpetuar sua espécie, se reproduzir, é importante também. Tudo isso teve que ir acontecendo, até que ela virou uma vida complexa, que teve que gastar um tempo para poder evoluir, sair lá da água, vir para a terra, comer, andar, não sei o que e tal, até chegar ao ponto que a gente está hoje produzindo tecnologia. Eu só estou falando com vocês aqui porque alguém da nossa espécie atual produziu uma câmera, produziu a internet, produziu transmissão e a gente está aqui conversando, beleza? Então, vocês entendem que cada momento desse é um salto na evolução daquela espécie. E o que pode acontecer? Em algum desses momentos, podem acontecer coisas que acabam com a vida. Então, por exemplo, há 66 milhões de anos atrás, teve um grande impacto na Terra que acabou destruindo os dinossauros, que reinaram na Terra por centenas de milhões de anos. Entendeu? De repente, do nada, pum, acabou a vida deles. Só que foi bom, porque aí deu espaço para os mamíferos surgirem e a gente está aqui hoje. Mas, em algum momento aí, por exemplo, pode ter uma explosão de supernova próximo.
pode jogar uma quantidade de radiação tão grande que acaba com a atmosfera daquele planeta. Então vamos supor que a vida estava pluricelular e na hora que ela ia passar para uma vida complexa, aconteceu um negócio desse, grande filtro. Isso é um grande filtro. Ou nós já evoluímos, nós somos lá homens da caverna, neandertais e não sei o quê. Tem uma explosão de raios gama, que é a mais perigosa de todos que pode acontecer. Já viram o Quarteto Fantástico? É isso aí. Ela vem e varre a atmosfera da Terra. Mata todo mundo imediatamente. Acabou, não ia ter vida. Então, o grande filtro são grandes filtros que acontecem em momentos cruciais em que a vida está passando de um momento para outro. Beleza? Isso que, assim, eu tava brisando aqui quando você falava. Podem ser que existam os grandes filtros, mas não no sentido de destruir, parar a evolução de uma espécie no sentido de matar todo mundo. Mas às vezes um filtro que você para a evolução da espécie no sentido de capacidade cognitiva, por Isso. exemplo. Aí a vida, por exemplo, ela fica só unicelular. Uhum. Vamos, por exemplo, vamos voltar lá para o começo que a gente falou da parte da teoria da panspermia. Imagina que a gente tem em comum um grupo de células ali, sei lá, eucariontes, procariontes, sei lá, não lembro agora. Uma célulazinha bem simples e ela tá dentro de um asteroide, de um cometa, vai. Esse cometa se quebra em 10 pedaços, vai para 10 planetas diferentes, os 10 em condições de vida. Vamos supor que um deles, que seja a Terra, conseguiu evoluir de alguma forma onde deu espaço para que a vida inteligente como a gente conseguisse existir. Mas nos outros 9, eles ainda estão na era dos dinossauros. E os dinossauros lá deles estão reinando. E os dinossauros deles não têm as condições de pressão ambiental suficiente para evoluir. Tudo bem que a evolução, a mutação, ela é aleatória, mas ela pode ser pressionada por um fator ambiental. E lá não tem esse fator. Então os dinossauros estão felizes, estão ursinhos puffs nos seus sentidos com a vida deles lá. E eles nunca vão evoluir por isso. É isso aí. Mas o lance é que cada momento desse que a gente pulou, a gente passou por um grande filtro. E aí vem a seguinte questão. O que isso tem a ver com o paradoxo de Fermi? Por exemplo, pode ser que o grande filtro de todos, só nós tenhamos passado. E nenhuma outra civilização passou. Então, embora o universo esteja cheio de vida aí, nós nunca vamos encontrar. Por quê? Porque só nós passamos pelo grande filtro. As outras civilizações ficaram todas para trás, morreram em algum momento, foram dizimadas em algum momento aí para trás. Então nós nunca vamos encontrar. Ou, pior de tudo agora. A gente ainda não passou. Exatamente. O grande filtro pode estar na nossa frente. Ou seja, todas as civilizações existentes no universo já passaram pelo grande filtro. Só que nós ainda não. Então nem que a gente procure, nós vamos encontrar a vida por aí. Porque tá todo mundo depois do filtro. E aí vem a grande questão. Será que nós vamos passar por este grande filtro? O que será que é mais assustador? Saber que a gente ainda não passou? Exatamente. Ou saber que a gente passou e a Ninguém gente mais. é provavelmente os únicos aqui. E aí? Com certeza que a gente não passou. Pô. Eu sei que o Sol vai detonar a Terra daqui a uns 5 milhões de anos. Tô É, ué. preocupado com isso. Exato, se a gente já passou, beleza, agora a vida que segue, a gente tenta colonizar outros planetas, tenta fazer um backup da vida na Terra, mas se vira aí, já passamos do pior. Aí. Caraca. Agora, se a gente não tiver passado, brother, aí ó, É isso aí. Antes, Então, o filtro- já tava ruim, rapaz, piorou. O filtro pode ser o quê? Uma autodestruição. Por exemplo, uma guerra nuclear pode ser um grande filtro desse. Sim. Entendeu? Porque várias civilizações. Vamos supor que teve guerra nuclear em várias civilizações. Elas conseguiram se ajustar antes de ter uma grande guerra nuclear, não tiveram aquela guerra nuclear e conseguiram viver em harmonia para todo sempre. Pode ser que nós ainda não. Entendeu? E tem uma guerra nuclear e acabe com a gente. Diga aí, chat, o que vocês acham pior? A gente já ter passado e estarmos sozinhos aqui, ou todo mundo já passou e a gente não? E por isso que a gente não vê ninguém. é porque assim, o grande filtro ele pode ser alguma coisa ambiental, como pode ser alguma coisa da própria espécie, Pode ser. mas eu penso assim, se se a gente considerar só as coisas que vêm da própria espécie, nada impede que a gente tenha mais de um grande filtro. Nada impede que a gente tenha uma guerra nuclear, sobreviva um pouco, tipo, sei lá, vira um The 100. Você já viram essa série? Depois da, sei lá, quarta, quinta temporada ficou horrível. Pior série de todas, mas até a quarta é muito boa. E aí, basicamente, teve uma guerra nuclear na Terra, a galera foi pro espaço, ficou lá um tempo, todo mundo em paz, por muito tempo.
E aí, na hora de voltar pra Terra pra ver se tava habitável, descobriram que sim, só que aí começa a dar ruim tudo de novo. E aí todo mundo começa a se matar de novo e no fim todo mundo morre. De novo. De novo. De novo. Porque a humanidade... Fatores podem ter ambientais, grandes fatores filtros. sociais. Podem ser vários filtros atuando ao mesmo tempo. Isso é verdade. Mas então, por que eu falei isso? Porque essa seria a primeira grande explicação para responder a pergunta do Fermi. O universo está cheio de vida, mas a gente não vê ninguém. Por que a gente não vê ninguém? Porque ou nós estamos sozinhos, nós só passamos pelo grande filtro, ou nós ainda não passamos pelo grande filtro e um dia ele estará aí na nossa frente e seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser. Beleza? Para essa aí, grande filtro? Tranquilo? Qual que você acha pior, ô Murilão? Pra pensar agora, eu acho pior a gente ainda não ter passado. Não ter passado? É, porque vai saber o que pode Vai ser, saber, né? vai ver o que nos espera, né? Tomara que o futuro nos espere muitos Júlios caindo do patinete. Antes já não tava bom, já tá ruim, agora parece que piorou. Então é isso, tá, galera? Ai, cara, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Antes vocês começam a me xingar aqui, pô, essa teoria é um atraso e não sei o quê. Todas as teorias, se você vê isso, cara, é melhor você ir embora, porque todas as teorias que eu vou falar aqui, essa aí é a melhorzinha. Mas eu, de novo, cara, várias pessoas no mundo todo começaram a buscar respostas ao paradoxo de Fermi, tá? É um atraso? Pode ser. Mas se você quiser, brinque aí, ó. Cria a sua teoria aí, ó. Tá? Mas, assim, se a gente for ver, tudo é um atraso. Porque Tudo uma é um hora todo atraso, mundo vai cara. morrer. É verdade, o fio tá aí na frente, né? Não, por fala... que estamos aqui nesse podcast falando? Todo mundo vai morrer. Exato, todo mundo vai morrer. Vamos lá pra baixo agora. Não, calma aí, né? Assim também. Fica aqui, pelo menos tem 3.600 pessoas que não estão achando isso uma completa inutilidade. Exatamente. É isso Obrigado, mesmo. gente. Uma outra teoria muito legal. A chamada... Aliás, a gente chama tudo isso de hipóteses, tá? É a hipótese do grande filtro. A outra é a hipótese do zoológico. Já ouviu falar na hipótese do zoológico, Murilão? Fora de câmera você me contou um pouquinho. Hipótese do zoológico, ela foi feita por um astrônomo, o John Ball, em 1973. E essa hipótese sugere que civilizações extraterrestres avançadas, ou seja, estão num outro nível de civilização de Kardashev, estão cientes da Terra, elas sabem que existe a Terra, elas sabem que existe a humanidade, mas elas evitam contato e mantêm a gente numa espécie de reserva natural do universo, um zoológico cósmico. Então, por exemplo, ó, eu sei que existe tal planeta, eu sei que existe tal coisa, mas eu vou deixar essa galera quietinha ali, eu não quero papo com eles, e deixa eles ali, cara, uma reserva natural. De vez em quando a gente passa, dá uma olhadinha neles, olha lá que bonitinho, lá, eles vão pra praia, ó, que maneiro, e eles gostam de fazer podcast, ó, deixa eles ali quietinho, não mexe com eles não, deixa eles lá. Quer dizer que pode ter alienígena fazendo safari aqui na Terra. Pode ter alienígenas no safari, mas nós nunca vamos ver eles. porque, Eu na acho que verdade, tem um ET fazendo alguma coisa no meu direcional do mouse aqui, porque tá mexendo sozinho, clicando nas coisas. Ué, não, eu sei. Então, essa é a teoria, a hipótese do zoológico, tá? Nós somos mantidos em uma reserva natural cósmica, num zoológico cósmico. Então, nós nunca vamos... Então, de novo, né? Está cheio de vida no universo. Por que nós nunca vamos encontrar? Porque ninguém quer saber da gente. Nós somos bicho no zoológico. A gente só fica ali e olha lá, tá tudo lá. Por exemplo, você já foi na reserva natural das Chapada do Veadeiro? Não, né? Tá lá. Tem um monte de bicho lá que você nunca vai ver, ele nunca vai ver você. E tá tudo bem. E o universo vive assim. Entendeu? Aí vem o seguinte, né? Por quê que uma civilização nos manteria isolado no universo? Aí tem algumas explicações. Primeiro, para não ter uma interferência ética. Então, as civilizações avançadas podem ter princípios éticos que proíbem a interferência no desenvolvimento natural de espécies menos avançadas. Seria o equivalente a, por exemplo, hoje a gente descobrir o ser humano das cavernas, por exemplo. Isso. E deixar ele quietinho ao invés de dar o iPhone pra ele. Exatamente. Isso aí. Segunda coisa. Observação científica. A Terra seria um laboratório. Um grande experimento que estaria acontecendo aqui. Para essas civilizações avançadas. Onde a interferência comprometeria no resultado.
Então você jogou os caras aqui, deixa eles lá e vão ficar olhando aqui de fora. Tipo SimCity, Civilization, um jogo, entendeu? Os caras estão lá e deixa eles lá, vamos ver o que eles vão fazer, entendeu? Vamos ver o que eles vão fazer. E aí tem a galera que fala o seguinte, que eles deixam a gente aí até o ponto que vai dar uma merda gigante. Pouco tempo antes de dar a merda gigante, eles vêm e interferem. Eles não deixam. Então eles só deixam a gente à beira do colapso. À beira do colapso. Isso aí. Essa é uma ideia. Terceira explicação. A proteção. As civilizações avançadas, elas podem estar nos protegendo, olha só, de conhecimentos ou de tecnologias para as quais não estamos preparados. Talvez exista uma quarentena galáctica. Ou seja, a gente está aqui esperando atingir um nível de maturidade para que a gente possa fazer o contato. E aí, qual que você acha que é a mais louca delas? Sinceramente, a mais louca, eu acho a do zoológico. A do zoológico é mais louca, porque... tudo isso aqui é do zoológico. Mas eu falo assim, o porquê que manteria a gente numa reserva natural cósmica? Eu acho mais louco porque eles não querem seria... interferir eticamente, que eles querem ficar só observando a gente, tipo, experimento no laboratório. Ou às vezes até o que a gente faz com aquela ilha do Sentinela do Norte. Ele simplesmente não faz nada porque os caras é meio louco das ideias. Não é como se não é como se o ser humano que não quisesse, não poderia entrar lá e dominar tudo. Agora buguei. Cara, é de bugar mesmo. E aí, o que você acha, chat? Acho mais louco ele estar fazendo experimento com a gente. Sempre que o ser humano tá prestes a se autodestruir, eles chegam e... Opa, vamos reorganizar os camundongos aqui. Ajusta o experimento, né? Então essa é a famosa hipótese do zoológico. Muito bem. Hipótese, uma outra muito interessante. É a hipótese do planetário. A hipótese do planetário ela é uma variação da hipótese do zoológico. Ela foi proposta por um astrônomo chamado Stephen Webb. E essa teoria, agora, meus amigos, agora você aí... Cadê, primeiro, antes de eu falar essa teoria aqui, eu preciso fazer um alerta. Cadê meus amigos da 420? Cadê meus amigos da 420? Manda um up aí no chat agora. 3.750 pessoas com a gente. Galera das 420, manda um upzinho aí. Foguetão tá preparado? O foguetão tá lá, o Falcon 9 tá preparado lá. O foguetão tá preparado aí, up. Aí, até a galera, hein? Tem uma galera. Então, boa. Galera das 420, se prepara agora para viajar, hein? É agora, hein? É agora que você vai pausar o vídeo, vai preparar o foguete e vamos decolar. A hipótese do planetário diz o seguinte: sugere que os alienígenas não só observam a gente, mas eles criam uma ilusão no céu para nos enganar. Eles projetam no céu as estrelas e tudo que a gente está vendo aí, na verdade, não existe. Tudo é criado por uma civilização muito avançada. Imagina um zoológico sofisticado, onde os animais não apenas são mantidos em recintos, mas são apresentados a ambientes virtuais cuidadosamente projetados para parecerem naturais. De maneira similar, uma civilização muito avançada poderia ter a capacidade de manipular a nossa percepção do cosmos, fazendo a gente acreditar que a gente está sozinho para não ir atrás de nada aí pelo universo.